Ok. Então, hoje a gente vai fazer algumas coisas diferentes. A gente vai começar lendo o capítulo 7, tradução que eu tenho. Ainda está meio em rascunho. Um, e daí a gente vai olhar os vários textos que eu pus no Drive na semana passada. Primeiro vamos olhar o de Aristóteles, em particular o capítulo 10 e o começo do capítulo 11 do livro 4 da Física. Daí depois nós vamos olhar as passagens sobre o tempo na física estoica, que tem no Long e Sedley. E daí esses dois, o Aristóteles e os estoicos, infelizmente, está em inglês, né? Mas daí no final a gente vai ler uma passagem em português da tradução do Tadeu Gonçalves do Lucrécio, para pegar a visão purista. Um, então, esse é o que eu tenho planejado para hoje. Um, vamos, vamos lá. O, então, Bruno, você quer ler esse primeiro parágrafo do capítulo 7? Posso sim. Descida do tempo? Você quer virar a câmera para você? Pode ser. Dar o desprazer do André de contemplar a minha figura. E aí, André? Bom, vamos Oi, lá. oi. Boa tarde. Vou só salvar aqui o seu documento das coisas. Então, será que nós. A descida do tempo. Então, será que nós dizemos isso a respeito da presença absoluta, dando testemunho para outrem, e fazemos esses discursos como que sobre as coisas que nos são alheias? Mas como? Pois que compreensão teríamos do que não tocamos? Como nós tocaríamos as coisas alheias? É necessário, então, também para nós incorporar a presença absoluta. Mas como se estamos no tempo? Pelo contrário, como podemos estar no tempo e como podemos durar na presença absoluta, se conhece depois do tempo ter sido descoberto. Então, nos cabe descer da presença absoluta para a investigação do tempo e para o tempo, pois lá a viagem era para cima, mas agora, digamos, já não descendo inteiramente, mas assim como desce o tempo. Ok, obrigado. Então, com isso, ele faz a transição de temas da presença absoluta para o tempo, e ele retoma algo que vimos na, no capítulo 5, né? No capítulo 5 ele tinha aquele raciocínio que alguém que sempre contemplasse a, a presença absoluta, ele mesmo teria que ter alguma natureza que o fizesse absolutamente presente, e isso era parte do argumento que a presença absoluta não pode ser algo meramente relativo, não pode ser meramente presença a outra coisa, tem que ter uma existência própria. Uhum. E aqui, de novo, ele faz algo semelhante. Diz que nós, para conhecermos a presença absoluta, temos que nós mesmos, de alguma maneira, durar nela, de alguma maneira, incorporá-la. E isso levanta a questão, mas como se estamos no tempo? E a resposta de Plotino para isso é que pensar que a nossa temporalidade seja um problema, seja um impedimento para isso, já pressupõe você saber o que é o tempo, de modo que você não possa estar no tempo e durar na presença absoluta juntos, né? E então ele diz que nos cabe descer da presença absoluta para a investigação do tempo e para o tempo. Então, tem algo aqui que, se a descrição da presença absoluta só acontece porque a gente mesmo dura nela, então falar do tempo implica de alguma maneira entrar no tempo. Mas
isso não quer dizer que a gente agora passe a ver as coisas completamente de um modo sensorial, empírico, julgar as coisas de acordo com as percepções. Não, diz já não descendo inteiramente, mas assim como desce o tempo, ou seja, só até onde o tempo desce, né? Então, não é necessariamente toda a distância que a gente percorre. Isso aparece, então, qual a pergunta, assim, até onde desce o tempo, né? Até que medida o tempo se separa ou se destaca da presença absoluta e até que medida não. Isso vai ser uma questão nessa discussão sobre o tempo. Também aqui eu traduzi, pois, lá a viagem era para cima, mas agora, digamos, talvez não seja melhor, talvez alguma coisa assim, falemos, seja melhor. Porque não tem um objeto. Falemos, já não descendo inteiramente, mas assim como desce o tempo. Esse lá, assim, eu ainda não tenho uma interpretação fechada dele. Eu não sei se é no além, e nesse sentido daí seria na presença absoluta, mas por outro lado, aí ele diz que ele está falando aqui da viagem, então lá pode ser anteriormente, né, quando a gente estava falando sobre isso, e daí lá contrasta com agora. Mas também podemos falar então lá no antes, quando a gente está falando agora nessa parte. Outra interpretação possível é no além e no aquém. Um, Professor, desculpa me interromper. No sim. texto grego que vem ao final do documento, esse trecho traduzido, ponto 7 não está, não. Não tem, não. Né? Tá, bem, eu entreguei aqui impresso e eu acho que ele deve estar aí. É o 37855. Então, antes disso, onde está 3771? Sempre para o 3771. Tá bom, obrigado. Um, é, o, então, aqui, um, isso sobre o, essa abertura. Alguma pergunta a respeito? André? Bom, pois, deixa eu abrir o chat. André aqui. Oi. Não, não, nenhuma pergunta até agora, Antônio. Só uma questão, quer dizer, agora apareceu a pergunta. É uma questão que talvez não seja ruim a ideia de lá no além, as duas coisas juntas. Lá no além, talvez não seja ruim. Lá no além, acho que Sim. em alguns momentos do texto talvez possa ajudar a enfatizar essa ideia e também de lembrar para a pessoa, para o leitor, na hora que estiver em lá, ele já saber que é lá no além. Então, Ah, sim. então lá no além do É, aquém. Em algum momento pode ajuda bastante. sim. É, então aqui eu tenho que pensar se esse lá é realmente o lá no além. Se a gente pode falar que tem uma viagem aqui, né? Então no grego, né? É poreia prosto anno, né? Será que tem uma poreia lá? Isso seria interessante. Assim, não é de todo impossível. Eu teria que ver como ele usa a palavra no corpo, mas porque como existe essa flexão das coisas lá para a, a unidade, talvez seja possível chamar essa flexão de uma poreia, mas eu não sei. Um, o, Vamos continuar. André, você está se sentindo bem com poder ler? Posso sim, Ah, possível. então leia o próximo parágrafo. Certo. Se os homens antigos e beatos não houvessem dito nada sobre o tempo, seríamos obrigados a dizer como o tempo parece conectando o que se segue desde o começo com a presença absoluta
tentando adaptar a opinião dita por nós à concepção da presença absoluta que obtivemos. Porém, agora é necessário tomar antes o que foi dito, o que foi dito que for de melhor valor, avaliando se o nosso argumento será concorde com algum deles. Obrigado. Então aqui, né, ele diz, bem, olha, se não tivesse uma opiniões prévias, nós partiríamos imediatamente para ver, conhecendo como é o original, né, conhecendo como é a presença absoluta, nós daí derivamos a natureza da cópia, né, a natureza da semelhança que é o tempo. Né, isso é justamente o que ele anunciou no primeiro. Porém, de fato, há pessoas que escreveram sobre o tempo. E, na realidade, o que faltava para eles eram outras pessoas que tivessem falado alguma coisa sobre a presença absoluta. Como veremos em um instante, ele, na realidade, reconstruiu as possíveis opções de o que seria a presença absoluta, como a partir das opiniões que tem sobre o tema. Um, mas isso também indica que tem uma coisa estranha aqui, de que ele também desce para o tempo em outro sentido, em um duplo sentido. Porque é nessa investigação sobre o tempo que temos também uma confrontação com teorias passadas, né, com a história da filosofia. Então, também tem alguma coisa de que a pesquisa sobre, ou a investigação sobre presença absoluta não requis uma investigação de opiniões passadas, não requis descer para o tempo nesse sentido, mas a investigação sobre o tempo requer. Claro, mais tarde isso não será bem. É, e já para ele não é claro inteiramente verdade. Está, obviamente, puxando o texto de Platão e vimos ele mencionar, por exemplo, a etimologia que Aristóteles dá para aion como aeon. Um, então, é algo talvez mesmo de retórica, de construção, esse contraste que está fazendo. E depois dele, certamente não será mais o caso que as pessoas fazem esse tipo de distinção. Quem escreve sobre o Ion depois de Plotino sempre terá pelo menos a opinião dele, a opinião e algumas outras opiniões para contrastar. Um, então, isso é. Agora, no próximo parágrafo, ele vai fazer uma análise inicial do que sejam as opiniões sobre o tempo. Bruno, você quer ler? Talvez, né? A partir de talvez. A partir de talvez isso. Me ajuda por gentileza, professor. Perdão a pergunta É. para inicial. Talvez, começa aqui no texto em grego, é 37715, é? Só para eu poder aproveitar que eu estou fazendo grego com o André, Tá a bom. gente já faz essa brincadeira, né? Sim, De sim, protejar, assim, sim. aprender esse hábito, Ah, né? Me desculpa, claro. tá? Não, não, tudo bem. O- Talvez a gente está em 37710, né? Não. Não, não, não. Tá. Não. Tríchede Isos, mas 19, 18, 17. Ô, ô Antônio, tá me ouvindo? Sim. Tô. Então, tem um autor italiano também, que é o Luigi Parisson. Tu conheces? Não, Luiz o quê? Parisson. Parisson. Eu vou pegar aqui um livro dele para mostrar. Peraí, que ele tá aqui, que eu estava lendo esses dias. Onde eu botei? É 3771, onde a gente está. Não, é três linhas acima de 37720. Ah, ótimo. Obrigado. Esse aqui, Antônio, ó, só. Poxa. Ah, Luiz Patterson, Verdade Isso, e Interpretação. Aham. isso. Olha, olha, olha só o que ele fala aqui, é um negócio interessante. É, ó, toda relação humana
quer se trate do conhecer ou do agir, do acesso à arte ou das relações entre as pessoas, do saber histórico e da meditação filosófica, tem sempre um caráter interpretativo. E aí, isso não ocorreria se a interpretação não fosse, por si, originária. Ela qualifica aquela relação com o ser no qual reside o próprio ser do homem. Nela se atualiza a primigênia solidariedade do homem com a verdade. Esta originalidade da interpretação explica não só o caráter interpretativo de toda a relação humana, como também o caráter ontológico de toda interpretação, por determinada e particular que seja. Interpretar significa transcender, e não se pode falar dos entes autenticamente sem, ao mesmo tempo, referir-se ao ser. Em suma, a originária relação ontológica é necessariamente hermenêutica, e toda interpretação tem necessariamente um caráter ontológico. Porque o texto me lembra muito Plotino, ele é um plotiniano de alguma forma, e a ideia da verdade dentro da obra dele, eu lembrei, tem a relação com a própria presença absoluta, né? Então, ele é foi aluno do Heidegger, né? Mas esse texto ele é bem interessante porque ele coloca a ideia de uma interpretação que vai ser ao mesmo tempo pessoal e ontológica, que vai ser veritativa e histórica, e ao Uhum. mesmo tempo revelativa e expressiva, Hum. né? É um conjunto de construções que ele vai fazer para dizer o seguinte, dizer que tentar garantir que a verdade seja considerada, seja reconhecida, mas não pode ser posse de um sujeito ou de alguma pessoa em particular, mas não deixe de ser uma experiência de alguém que pessoalmente experimenta a verdade. Ele tenta resolver aquele velho problema de um saber que seja subjetivo e que não seja subjetivo, mas que seja verdadeiro, né? Que não seja e aí ele encontra nessa relação da interpretação como conhecimento fundamental, né? Como, na verdade, no final a gente vai ver, vai ser sempre uma forma de todo conhecimento vai ser sempre interpretação na perspectiva do Parison, porque nunca vai se esconder essa essa carga de pessoalidade. Porque se esconde essa carga de pessoalidade, já está querendo fazer alguma coisa com isso, basicamente. Já é já é, digamos, uma preocupação outra, né? Não mais com a própria verdade, mas com outra coisa. Com a política, ou com a tentativa de poder, de se colocar acima dos outros, de qualquer forma. Então, eu lembrei que eu peguei para ler ontem mesmo, né? Ontem mesmo. Eu estava brigado com o meu professor de italiano, de filosofia italiano. Aí ontem ele me mandou um e-mail, meio que pedindo desculpas. Aí eu lembrei do livro para ler e peguei na viagem para vir lendo. Mas aí lembrei exatamente da aula, né? E eu acho que depois vale a pena tu dar uma olhada nesse sujeito. Se tu quiseres, eu posso te levar uma cópia que eu tenho em italiano aqui. Acho que eu vou te levar. De um livro dele importante que é chamado Existência e Persona, né? Existência e Persona. Vou levar para ti a cópia porque o original não é meu e, e também porque vai ser difícil encontrar. Acho que já saiu de linha o negócio. Não, Bom,
Eu aprecio, obrigado. De fato, um, tem uma, assim, toda essa tradição hermenêutica tem um grande apreço por Platão. E você vê isso, por exemplo, em Heidegger, né? Heidegger, quando ele, eu lembro deles falar disso nas palestras dele sobre Nietzsche, mas em que ele vê a descoberta de Platão residir no fato que a gente sempre vê as coisas como tais e quais, né? Esse como que seria a descoberta da forma, da eidos, né? E essa ideia de que ser é ser como, ou ser tal que é a descoberta de Platão, e claro, isso é um gesto interpretativo, né? Então, você não simplesmente vê um cachorro, você vê essa coisa como um cachorro, você vê as coisas já segundo essas formas. E claro que daí a ideia de Platão é que já que o conhecimento sempre pressupõe essas formas, nós precisamos ter uma familiaridade primária com elas, né? Isso é isso que a gente vem vendo aqui nessa ideia de que é preciso que nós já tenhamos alguma familiaridade, alguma incorporação da presença absoluta, isso que nos permite falar dela e também, assim, implicitamente é o que nos permite falar do tempo, né? Então, se nós vamos falar do tempo e do futuro, do passado, do presente e do futuro, isso graças a uma familiaridade mais básica e primária que temos com a, a presença absoluta. E, de novo, esse ter nosso, você bem disse, não é algo que ninguém possui, né? É mais que nós somos possuídos, né? Nós somos caracterizados, moldados por essa revelação da presença absoluta a nós. E nesse sentido, de fato, tem uma grande convergência aí entre ideias platônicas e ideias contemporâneas nessa tradição hermenêutica. Eu fico, assim, fico curioso para o que você vai trazer dele no nosso próximo encontro. Mas aí eu ia, né, professor, para talvez, né? Isso. Você quer Nossa. virar? Talvez, num primeiro momento, os argumentos ditos sobre o tempo devam ser divididos em três, pois ou se diz que o tempo é, ou o que se chama mudança, ou o que muda, ou algo que pertence à mudança. Pois dizer que seja fixidez ou fixo ou algo da fixidez é totalmente distante da concepção do tempo, que nunca é o mesmo. Mas entre aqueles que dizem que o tempo é mudança, alguns dizem que ele é a totalidade da mudança, enquanto outros dizem que ele é a mudança da totalidade. E os que dizem que ele é o que muda, querem dizer que ele é a esfera da totalidade. E dentre os que dizem que ele pertence à mudança, alguns querem dizer que ele é um intervalo da mudança, outros que ele é uma medida, ou ainda outros que de modo geral ele segue ou ainda outros que de modo geral ele segue a mudança, ou de todo tipo de mudança, ou só da mudança ordenada. Obrigado. Enorme taxonomia de mudanças, Isso mesmo. transição, gradação de presença, É, ahm, não, né? De presença. e não é tanto uma gradação. Vamos por partes. Então, ele introduz, sim, uma taxonomia de posições sobre o que é o tempo, né? Então, tem três posições principais, ele é ou o que se chama mudança, ou o que muda, ou algo que pertence à mudança. Então, veremos isso aqui, a origem dessa taxonomia está em Aristóteles. Mas a primeira coisa é a pergunta: o que se chama mudança? Por que ele introduz esse legômeno, né? Um, então,
Egar kinesis helegomene. Então, por que ele diz que é o que se chama? Uma coisa é que ele pode ter em mente que a mudança verdadeira é a mudança que pertence à duração revelada. A mudança verdadeira é a, é a atividade da revelação, né? Aquilo que é a verdadeira mudança, e as mudanças que a gente vê aqui, isso é apenas uma cópia, uma semelhança disso, é apenas o que se chama mudança, mas não é realmente a mudança, né? Isso então pode ser parte um, da ideia. E daí ele diz também que pode ser o que muda ou ao que pertence à mudança. Essas duas primeiras opções são opções mencionadas por Aristóteles e que ele rejeita sumariamente, depois de alguns poucos argumentos que vamos ver. O terceiro, que é ao que pertence à mudança, todas as teorias filosóficas, dos peripatéticos, dos peripatéticos, dos estoicos e dos epicuristas têm em comum. Deve-se dizer que a ideia que ele é a mudança é algo que está dito no Timeu, né? O Timeu diz que que ele é uma mudança e que ele é uma imagem que se muda da presença absoluta. Então, muitas pessoas veem, quando Aristóteles critica a ideia que o tempo seria mudança, ele está falando, ele está criticando Platão. Também tem uma passagem de Platão do Timeu que parece simplesmente identificar o tempo, por exemplo, com o movimento dos astros. Então, ele pode ter isso em mente. Um, e daí, ele diz, bem, isso deve ser mudança porque é impossível que seja algo da fixidez ou fixo ou a fixidez. É curioso porque o original são essas três opções relativas à mudança. E essa opção de fixidez ou fixo, ou algo da fixidez, é algo que ele constrói com base no modelo, nessa divisão de posições que o identificam com a mudança, e é algo que a gente viu ele usar para discutir a presença absoluta. Né? Um dos candidatos para o que seja a presença absoluta é que seja a fixidez no além. E aí vemos que ele rejeita isso, ele rejeita essa teoria. Um, e ele enfatiza que o tempo que nunca é o mesmo. Né? Um, essa formulação que o tempo nunca é o mesmo é uma formulação que fica, vamos dizer, é, no, em Aristóteles tem uma discussão sobre como o agora nunca é o mesmo. E quando Platão diz que o tempo é uma mudança, ele também está enfatizando isso, mas é uma coisa interessante que, como se associava, né, o tempo à mudança ordenada, né, a coisas tipo dia, noite, ano, mês, né, os períodos do tempo, um, no, na antiguidade é algo mais raro as pessoas falarem do tempo do jeito que nós falamos, desse fluxo que não para, como se a mera presença de fluxo fosse bastante para você ter tempo. Até que, por exemplo, Platão, no Timeu, ele fala de um movimento caótico, né, e sem ordem, que existe antes do mundo. E esse movimento é uma espécie de fluxo puro que existe, mas ainda não há tempo. Então, sempre é algo valioso observarmos esses momentos em que os autores antigos falam do tempo como algo em fluxo, né? Porque ele é algo que pertence à concepção desde o tempo, mas não é algo tão central quanto é para nós. Um, e daí ele vai especificar um pouco mais sobre essas três possibilidades, né?
Então, dentre aqueles que dizem que o tempo é a mudança, alguns dizem que ele é a totalidade da mudança, enquanto outros dizem que ele é a mudança da totalidade. O que isso quer dizer? Então, algumas pessoas, uma opção para você dizer que tempo é mudança é simplesmente uma pessoa que diz que tempo é devir. E ele quer dizer que são todas as mudanças tomadas juntas, como se fossem uma única mudança, né? Como se fosse um super agregado de todas as mudanças. Outra opção é dizer que ele é a mudança da totalidade. O que é a mudança da totalidade? Principalmente é o movimento das esferas celestes, né? A totalidade aqui é a totalidade, um, o universo, este universo. E a mudança que é universal, a mudança cósmica, é o movimento das esferas celestes, especialmente da esfera mais exterior, que faz com que o mundo todo, o céu todo se mexa e que daí causa dia e noite, né? Então, você pode, se você diz que o tempo é mudança, você pode estar querendo identificar ele com a soma de todas as mudanças ou com uma mudança universal, né? Uma mudança que afeta todas as coisas. E os que dizem que ele é o que muda, querem dizer que ele é a esfera da totalidade. Então, esse é uma opinião com o qual Aristóteles passa pouco tempo e o Plotino menos ainda. Mas tem algo de muito irônico nisso. Assim, tem algo de difícil compreensão e tem algo muito irônico. Eu acho que é Simplício que nos diz que essa opinião, na realidade, era uma opinião pitagórica. Mas um, é estranho pensar por que alguém diria que que assim, o mundo é o tempo, né? Parece um erro de categoria. Então, por exemplo, a gente diz que o tempo é longo ou curto, ele é algo que aconteceu rápido, em pouco tempo, e esse tipo de coisa, e a gente não fala do mundo desse jeito. Um, e então parecem ser coisas basicamente distintas. Porém, assim, nem são o mesmo tipo de coisa. O mundo parece ser um corpo, o tempo não parece ser um corpo. Um, Porém, tem algo de irônico nisso, porque se tem alguma verdade na teoria das esferas celestes, de que os planetas estão como se fossem incrustados em esferas que revolvem a nossa volta, ou mesmo que eles não sejam incrustados, mas que eles fazem tudo que pertence à cosmologia antiga com respeito aos céus, enquanto cosmologia, enquanto realidade física, é falso. Porém, enquanto descrição da continuidade do tempo e dos processos que a gente observa, é correto. Ou seja, aquilo que havia de verdade sobre a cosmologia antiga era que ela era, na realidade, uma descrição do tempo. Então, essa opinião que Aristóteles e os outros, um, depois dele, jogaram de maneira tão leviana, que o tempo é a esfera da totalidade, talvez seja uma das coisas mais verdadeiras que foi dito sobre isso na antiguidade. O, o escritor John Crowley, no seu livro Little Big, ele tem uma passagem a esse respeito, que eu não estou com ela agora, mas eu talvez mande para, para o grupo de e-mail. Crowley. Sim, John Crowley. Ele foi um amigo do Harold Bloom, um romancista americano, que é um ótimo romancista que frequentemente toca nesses temas herméticos na sua escrita. E por fim, ele diz, e dentre os que dizem que ele pertence à mudança, isso é as diferentes opiniões filosóficas, alguns querem dizer que ele é um intervalo da mudança. Esse intervalo é diástema, ou diastema,
E ele pode também ser traduzido como extensão, né? Ah, e né, vem de diastasis, de você, né? De algo estar separado, parado em lugares diferentes. E ele é a opinião estoica. Né? O botão estoico, o tempo o intervalo ou a extensão da mudança. Um, Outros que ele é uma medida. Com isso, ele está pensando nos peripatéticos, em Aristóteles. Que a forma canônica de Aristóteles é que é um número, mas ele também fala que é uma medida. Né? A forma canônica de Aristóteles é que o tempo é o número da mudança de acordo com o antes e o depois. Um, e, e ainda outros que, de modo geral, ele segue a mudança. Isso daí seriam os epicuristas. O, e daí ele tem essa adição e ou de todo tipo de mudança ou só da mudança ordenada. Isso presumivelmente aplica a todos esses três, né? Então, tem uma versão para cada uma dessas coisas sobre extensão, sobre medida que ele segue, que diz, bem, por exemplo, ele é a medida da mudança ordenada, mas você também pode ter a posição que ele é a medida de toda mudança, né? O, assim eu interpreto essa adição final. Parece se aplicar a qualquer uma das três posições. Não é só sobre essa posição do um, epicurista aqui, que é a última mencionada. O, e isso vai ser uma questão importante para ele, que de vez em quando ele vai enfatizar que se é para ser de todo tipo de mudança, então ela não vai ter a ordem requerida para que haja uma medida dela. Ahm, então, isso é a apresentação. No capítulo 8 ele basicamente se dedica a criticar a opinião dos estoicos. Assim, ele rejeita essas primeiras duas opções rapidamente, daí se dedica a rejeitar a opinião dos estoicos. E daí, nos próximos capítulos, ele começa a atacar a teoria, especialmente de Aristóteles. Um, o, então, isso sobre essa divisão de possíveis opiniões sobre o tempo que ele faz. Alguma pergunta aqui? Nada no chat? Ahn, tá bom, deixa eu ver. Que hora temos? 3 de 7. Eu tinha, na verdade, não é bem uma pergunta, assim. Sim. Ele falou, você falou ano passando, né, foi o seu foco, mas isso reaparece. Isso me interessa por causa do Eudoro, né? O Eudoro não é um cara que tem predileção pelo debate sobre o neoplatonismo. Mas ele, como é órfico, como ele é um cara de assento religioso, como ele traduz o Aristóteles como mito e não como enredo, ele vai lá e diz, olha, por exemplo, para criticar esse clássico caminho fomitos sum logos, ele vai dizer, olha, os neoplatônicos estão resgatando mitos, né, para explicar Platão, vocês estão ignorando, fazendo um discurso racionalista. Eu adoro influenciado pelo Nietzsche, papapá. Eu adoro conhecer o Heidegger. Qual foi o meu ponto? Eu te disse isso quando eu cheguei aqui no primeiro dia de aula. Mesmo não tendo se dedicado tanto a elaborar sobre Plotino, sobre Proclo, mas a bibliografia dos Centros de Estudos Clássicos mostra que era bem assim, bem forte, assim, principalmente nos anos 60, no final dos anos 60. Ele estava comprando e lendo Proclo. Isso é muito curioso, porque ele precisa disso para produzir o Dionísio em Creta. O Dionísio em Creta vem em 73. Então, era aquele trabalho. Quando o centro acaba, ele fica sem bolsista, o Ordep tem que fugir, o Emanuel Araújo também. Ele vai ler, fazer o trabalho dele e tal. Mas qual é o meu ponto, professor? Eu acho que o professor pode me ajudar muito. Ele é um discípulo do Heidegger, ele é tradutor das Ding com Delfim Santos. Ele
dentro da Europa, em Portugal, na virada dos anos 30 para os 40, ele foi um vetor de transmissão do heideggerianismo e um vetor de transmissão desse segundo Heidegger, quando ele chega aqui, e eu trouxe as cartas para a gente olhar depois do Vicente, ele é recebido aqui com detentor de coisas, sabedor de coisas como poucos, diz o Vicente, ou Portugal tem Eudório de Souza, sua mais excelsa. Qual é o ponto? Ele não vai bater no Heidegger. Ele é herdeiro disso e o trabalho final de Mito e História mostra isso. Triângulo, não sei o quê, papapá, Fernando Bastos. Mas ele também não é uma figura que não seja panorâmica o suficiente de saber que tem problemas naquele pensamento. Ele nunca fez meia-culpa política e nem é o caso, mas existe um eco ali onde ele se posiciona um pouco fora do eixo, me parece, por apontar um esquecimento. Que quando eu cheguei aqui, você falou: olha, o Heidegger esquece, e é muito curioso esse esquecimento, esse silêncio. O próprio Eudoro, para falar com o Eudoro na poética, existe uma causa da omissão. Eu acho que pode haver uma causa para a omissão do Heidegger. E como o Eudoro lida com Heidegger, e como o Proclo e Plotino pode acender um tipo de divergência com Heidegger, que a obra final do Eudoro não aponta, ele morre como um heideggeriano, interlocucionando o heideggerianismo com o Fernando Bastos, que foi professor aqui. Eu acho que tem algo, por isso que eu peguei os 3 artigos do Plotino do Pro, vou reler para a gente poder conversar, para eu perceber que mapa ele está dando, porque ele não foi para aí, ele foi para o Dionísio e Creta, aí ele foi traduzir Bacantes, traduziu Antígona, ele não fez essa pesquisa, mas em geral os artigos do Eudoro são um livro ou uma pesquisa cabulosa para ser feita por mais de uma pessoa. Então, eu queria jogar essa porque você me faz pensar nisso. Bem, você levanta temas importantes como é bom retomar essas questões de Heidegger porque bem, eu falei bastante de importância da discussão de Ion para a compreensão um, de presença e como eu vejo a contribuição de uma tradução desse tratado e dessa primeira parte do tratado sobre Ion para o debate contemporâneo sobre metafísica da presença, especialmente como o um, como Plotino e neoplatonistas posteriores, eles desenvolvem uma ideia de presença absoluta, mas que não é uma ideia de presença absoluta que, assim, não seja devedora da ausência, não seja devedora da ausência que é a unidade. E então e nesse sentido ele aponta, ele tem esse furo, ele aponta esse furo na narrativa heideggeriana. Alguém me lembrou que recentemente o que o Heidegger ele tem um curso sobre o tempo em que ele diz alguma coisa assim. E tem aquele curso, e tem aquele texto do Plotino sobre o tempo, mas a gente não vai perder tempo com isso. Deixa isso. É. Mas agora a gente está entrando na questão do tempo, né? E o tempo, claro, bem, tema querido de Heidegger e de seus seguidores, em parte justamente para, de alguma maneira, indicar a presença. Seja para dizer que toda presença é informada pelo passado, né, por uma certa tradição, e que não está mais aí, e que precisa ser constantemente resgatado, então não há presença absoluta nesse sentido, ou seja, mais no sentido de ser e tempo, que há um privilégio do futuro na constituição do tempo, né? E também o futuro, como ele diz, é sem imagem, sem ah, não está já presente, e é a única coisa que a gente sabe sobre o futuro é que vamos morrer. Um, o, então, e daí isso de novo é usado como ponto de partida para criticar a ideia que há coisas que estão simplesmente aí presentes na mão. Um, o, essa sessão sobre o tempo, ele ele vai de fato ele vai fazer essa passagem da presença absoluta para o tempo. Vamos ver e essa parte sobre o tempo, então
essa discussão com os filósofos passados não foi tão influente, as pessoas não ficaram tão empolgadas com ela, estão mais empolgadas com o que ele mesmo faz de positivo, né? Que é o que se chama a chamada psicologização, porque ele vai ligar o tempo à vida imortal. E, porém, essa não é ainda a psicologização do tempo de Agostinho. Porque não é a nossa vida, não é a nossa mente que constitui o tempo. Pelo menos não na minha interpretação. Tem quem interprete assim, mas até onde eu consigo entender, a gente está falando da vida enquanto tal, ou até mesmo da vida do mundo, da vida cósmica. E o que interessa ele no tempo é mais, ou na vida, é que ela dá, especialmente a vida feliz, a vida perfeita, né? A vida dos deuses ou do cosmos, né? O cosmos é chamado de um deus feliz no chinês, é que ela ao mesmo tempo uma mudança, mas uma atividade uniforme. E nessa uniformidade, nessa questão, em um ideal ético antigo, né, o sábio ele tem a vida completamente uniforme, nada o abala, né, ele só fica lá contemplando. Então, se o sábio humano consegue fazer isso em muito maior grau, o próprio mundo e os deuses, então isso é uma atividade, uma mudança que pode servir de medida para outras coisas. Mas a gente chegará lá. E também, então, aqui tem essa descida do tempo. Porém, um, o que prepara essa própria descida é que a própria manifestação da duração revelada, como ela está ancorada na unidade que não é revelada, que é simplesmente una e que não possui uma presença, ela também é uma descida. Né? O, os neoplatônicos eles encontram uma explicação e até uma explicação para a mudança e até mesmo para a necessidade da mudança quando eles encontram a ideia de que a própria até mesmo as coisas que são absolutamente presentes elas têm uma origem, né? Elas não são fundadas em si mesmas, elas têm um fundamento ulterior que é a unidade. Então, vamos dizer, essa primeira partida da unidade para a presença, daí constitui o modelo, né, para a segunda partida, que é da presença para o tempo, né, para a mistura de presença e ausência. Então, podemos dizer, em primeiro lugar, a ausência fundante, daí a presença absoluta, e daí a mistura de ausência e presença, que é o tempo. Um, então, esse relato ou explicação, né, quando digo relato, eu tenho em mente account em inglês, ou essa explicação da presença absoluta, dessa maneira, deve dar conta da maneira como a presença nas mudanças, a presença nas aparências, é sempre algo contaminado por ausência. E então essa é a contribuição que eu vejo a essa parte sobre o tempo, dando para discussões contemporâneas partindo de Heidegger. Um, sobre o mito, então ele não menciona aqui e não parece ter um papel no texto de Plotino. Mas havia também versões deificadas de Cronos, né? Em especial há textos órficos sobre Cronos como o primeiro dos deuses. Um, e então a gente mencionou Phanes antes. Então Cronos teria sido pai de Phanes em certas cosmogonias órficas. Que você pode ler os fragmentos no volume do Alberto Bernabé, o Hieros Logos. Ele tem uma coleção de todos os fragmentos a esse respeito. Um, e, e também e essa ideia de que há um deus Cronos vai ser algo super importante para Pró.
Proclo vai ter, na sua discussão sobre o tempo, ele daí também discute o fato que há invocações de Cronos, que Cronos tem uma certa forma quando ele aparece, quando ele é invocado, ele aparece de uma forma espiral. Um, e por assim vai. Não é claro se as invocações, se os teosofistas dos quais ele está falando nesse contexto são coisas conectadas aos oráculos caldaicos ou a escritos órficos. Mas existe também essa questão dos cronos. Você mencionou as bacantes, e de passagem, né, que foi o texto que uma tragédia traduzida pelo Eudoro, e realmente é uma coisa, é um texto que a gente tem uma abundância de traduções. Né? Temos Mário de Mercury, temos Eudoro, temos Ordep, o já Torrano, acho que a Trajano Vieira também tem um. E para todo mundo assim, que se interessa por religiosidade grega, é um texto central. E especialmente para entender o que seria, né, quando se fala de êxtase ou de teofania. Um, os uh, Proclo identifica Dionísio com o Deus que é esse mundo. Né? Quando né, no Timeu, Platão fala de um demiurgo, de um engenheiro cósmico divino que cria esse mundo como outro Deus. E Proclo identifica o engenheiro cósmico como Zeus e o mundo como o filho dele, Dionísio. Até porque esse mundo tem partes separadas e uma parte central do mito de Dionísio é que ele é rasgado. Próprio engenheiro cósmico como Zeus. O engenheiro cósmico e o mundo como Dionísio. E, e daí tem uma questão que daí parece que Dionísio e daí ele também identifica o tempo com o nous, né, a providência ou a revelação própria do mundo. Então esse seria o nous de Dionísio, que em outro contexto é chamado também coração dele. Lembrar que em certo mito órfico, que o próprio cita, um, né, os titãs eles seduzem, enganam o Dionísio com um espelho. Ele fica lá brincando com o espelho e daí eles atacam ele, rasgam ele em pedaços. Mas o coração dele é salvo por Atena. E, e daí esse coração seria o seu nous, a sua providência própria, que é identificado com o tempo. Ele também tem uma referência aos movimentos das estrelas como danças báquicas. Isso está onde? Pelo amor de Deus. Isso está tudo no comentário Altineu. No comentário meu. De Proclo. Você traduziu isso, claro. Não, mas tem traduções para o francês e para o inglês. Ainda não. O movimento das estrelas como dança de Dionísio. Sim, sim. Não tem como o Eudoro não gostar dessa presença. Né? Ele que vai ser um herdeiro de uma tradição da polêmica do nascimento da tragédia, da filologia wolfiana, ele vai querer recolher o eco disso lá. Sim, sim. É toda uma... Incrível. E eu acho que esse exemplo, o Vicente fala também sobre isso. Fala em algum momento sobre isso, sobre dança dionisíaca, ele fala, ele escreve sobre isso. Sim. Eles deviam conversar sobre isso. Assim. Ninguém conversa. Quem conversa sobre isso é 2, 3 pessoas sempre. Mas certamente. Então, embora aqui é, né, na discussão plotiniana a parte mítica não entra tanto ainda, embora a gente vai ver ele conta uma espécie de mito sobre a criação do tempo, né? Ele conta uma espécie de história da queda da psique, da vida imortal. Vamos ter que ver se isso é para ser levado como se fosse gnosticamente, como uma queda ruim, ou tem outra, assim, uma coisa má que aconteceu, ou se é apenas um modo de dizer. Isso vamos discutir isso quando a gente chegar nessa passagem. Mas ele também, então, tem isso.
Então foi bom, é bom a gente ter esse contexto mais amplo, mítico e também do século XX. Vamos pausar por aqui e daí na segunda metade a gente fala dos textos dos outros filósofos, tá bom? Vou pausar aqui a gravação. Ok, vamos lá. Então, a gente vai agora passar para os textos dos filósofos anteriores, começando com Aristóteles. Um, ok. Agora, então, em Aristóteles, a discussão principal dele sobre o tempo é no livro 4 da Física e vai do capítulo 10 até o final do livro, no capítulo 14. A gente vai ver esse primeiro capítulo agora, e do capítulo 10, em que ele fala, primeiro ele põe as perguntas, e daí põe algumas aporias com respeito ao tempo, e daí já começa a criticar algumas primeiras teorias do que seja, que vamos lembrar do texto de Plotino. Bem, você pode começar a ler? Sobre a natureza? Você dá com. Tô com ele aqui, tô abrindo aqui. Vocês têm uma tradução em português? É esse. Aristotle on Time. Aí. Cadê? Peraí. Tem o texto em. O primeiro e-mail, né? Sobre a natureza das coisas? É esse? Bem, esse é o texto de Lucrécio. Não, eu tô falando. É esse aqui, né? Esse aí, esse aí. Então. Ah, esse eu não li, não. Ah, Esse é o Aristóteles? esse é o Aristóteles, Putz, isso. desculpa, eu não tinha visto ele, né? Não, tudo bem. Isso aí são os textos que eu. E aqui é a física dos estoicos, né? Os textos históricos. Nós vamos começar com os textos de Aristóteles. Você pode, então, ler o primeiro parágrafo, hein? So much. Next for. Next for discussion after the subjects mentioned is time. The best plan will be to begin by working out the difficulties connected within, making use of the current arguments. First, does it belong to the class of things that exist or to that of things that do not exist? Secondly, what is its nature? To start then, the following considerations would make one suspect that it either does not exist at all of barely, and in the obscure way. One part of it has been and is not, while the other is going to be and is not yet. Yet time, both infinite time and any time you like to take, is made up of these. One would naturally suppose that what is made up of things which do not exist would have no share in reality. Perdão pelo inglês. Tudo bem. Obrigado. Então, aqui ele começa com as duas perguntas aristotélicas clássicas, que vamos por distinguir entre se há algo, então se há o tempo e o que é o tempo. E aí começa com esses problemas sobre que, para dizer que se o tempo existe. O primeiro deles é que ele é feito de coisas que não existem. Então, isso que, né, uma parte dele já foi, outra parte não, ainda não é. Então, parece que ele é feito de coisas que não existem. Não existe sentido, né? Porque é uma... Claro, se existir quer dizer ser presente, daí óbvio, assim, óbvio, né, que o passado não é presente, o futuro não é presente. O... E assim, a posição que só existe o presente na filosofia é algo parecido com a posição de que só existe, né? Tipo, só existe o eu, né? É parecido com o solipsismo. Um, o,
Então, e é estranho dessa maneira. Mas de maneira, ele começa com ah, com essa primeira pergunta. Não é algo que vai que vai ocupar que é tão importante para o Plotino. Uma coisa, porém, que é interessante é que essa questão de algo que é composto de coisas que não estão presentes recorre mais tarde no neoplatonismo com respeito às coisas que são absolutamente presentes, quando eles querem fundamentar essas em coisas mais básicas, como a unidade ou no em próclo nas unidades, nos deuses, ou no limite e no infinito. Um, mas então, isso aí é um primeiro dilema para saber se o tempo existe. Vemos que isso é uma questão que o Plotino passa por cima, né? Ele vai direto para a questão de o que é o tempo. Um, bem, você pode agora ler o próximo problema. Because divisible thing is to exist, it is necessary that when it exists, all or some of its parts must exist. But of time, some parts have been, while others are going to be, and no part of it is, so it is divisible. For the now is, is not a part, but is a measure of the whole which must be made up of parts. Time, on the other hand, is not held to be made up of now. Então, aqui a gente começa com a relação entre o tempo e o agora. E então, o argumento é que se uma coisa inteira existe, então alguma parte dela deve existir. Então, ah, pensa, pensa nos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos estão acontecendo. O que isso quer dizer? Que todos os Jogos Olímpicos estão acontecendo na mesma hora? Não. Quer dizer que agora estão fazendo, sei lá, a ginástica olímpica que está acontecendo. Mas não são todos ao mesmo tempo. Mas daí parece que não tem nada, não tem uma parte do tempo. Porque ele diz uma parte é uma medida do todo. Ou seja, se a parte deve ser algo extenso, tal que você possa dizer que o todo é tantas vezes essa parte. Ele deve ter alguma proporção ao todo. Enquanto que o agora é apenas um limite, ele não é propriamente uma parte, né? Ele é comparável a um ponto. E assim como sendo comparável a um ponto, ele não é capaz de medir algo contínuo, né? Porque o tempo é contínuo, tá? Suposto aqui. Aqui também no jeito isso aqui está bem, quando ele fala de que some parts of it have been, while others are going to be, no part of it is, isso lembra também bastante do que é dito pelo Platão no Timeu, né? De que ele não se pode falar a respeito das coisas no tempo, está presente. Você diz que algo está aparecendo, algo está deixando de aparecer, né? Mas que foi, que será, tudo que existe no mundo é percebido é um processo, nada é uma presença duradoura, é uma espécie de mudança. Isso então parece ser parte do que está por trás disso. Então, agora, esses então foram dois problemas. Algumas pessoas veem isso como o único problema. Sempre tem debate sobre como analisar esses tipos de argumento. Um, e sobre o tempo e o fato que ele é dividido em passado, presente e futuro. Agora tem outro problema que é sobre justamente essa noção de um agora que limita o passado e o futuro, né? Que é onde o passado e o futuro se encontrariam. Então, você pode
Ele tem um parágrafo curto em que ele apresenta o problema, e daí tem dois parágrafos em que ele vai mostrar os dois lados dele. Então, você pode ler o, o parágrafo que introduz o dilema, e daí também o primeiro parágrafo explicando um dos lados. Okay, again, the now, which seems to bound past and the future, does it always remain on and the same, or is it always other and other? It is hard to say. If it is always different and different, and if none of the parts in time which are order and order are simultaneous, unless the one contains and the other is contained, as the shorter time is by the longer, and if the now, which is not but formerly was, must have ceased to be at some time, the nows two cannot be simultaneous with one another, but the prior now must always have ceased to be. They should see. But the prior now cannot have ceased to be in itself, since it then exists. Yet it cannot have ceased to be in another now. For we may lay it down that one now cannot be next to another any more than a point to a point. If then it did not cease to be in the next now, but in another, it would exist simultaneously with the innumerable nows between the two, which is possible. Ok, então aqui a questão é o agora, né, que limita o passado e o futuro. Ele é sempre o mesmo agora ou ele é sempre distinto? Né? Sempre há um outro instante ou é um e o mesmo? Ele começa pegando a ideia que ele é sempre diferente. Vemos que também o Plotino fez referência a isso quando ele disse que o tempo nunca é o mesmo. E ele disse isso para rejeitar a ideia de que que o tempo tivesse alguma coisa a ver com fixidez. E e ele diz, bem, se ele é sempre distinto, e as partes do tempo, né, nunca são umas juntas das outras, a não ser que uma seja maior e outra menor. Então, você pode dizer, por exemplo, que agora é o dia 13 de junho e também é o ano 2026, 2025. E, então, nesse sentido, dois tempos podem acontecer ao mesmo tempo se um é maior e outro é menor. Mas não no caso dos agoras, que não tem partes. Um, agora, e daí ele pergunta, nesse caso, quando que um agora deixou de ser? Né? Se você diz que bem, há sempre outro agora, então é porque os agora surgem e deixam de ser. Então, se agora é um momento, então o momento passado não é mais. Quando que essa coisa deixou de ser? Não pode ter deixado de ser enquanto existia, porque isso seria dizer que ele tem, por exemplo, que ele existia deixando de ser. Por outro lado, se você diz que ele deixa de ser em algum agora posterior, ele vai ter entre quaisquer dois agoras, como o tempo é contínuo, infinitos agoras. Então, você, na realidade, se um agora deixa de ser em um agora posterior, ele daí, na realidade, tem uma certa extensão. Ele vai ser o mesmo, ele vai continuar a existir por uma infinidade de agoras. O que também é absurdo. Então, isso aqui parece que mostra que é impossível você cair em contradições se você diz que há sempre um novo agora. Né? O agora sempre muda. Você segue o argumento? Pode ser? Yes, but neither is it possible for now to remain always the same. No determinate divisible thing has a single termination,
whether it is continuously extended in one or in more than one dimension. But the now is a termination, and it is possible to cut off a determinate time, but if coincidence in the time being neither prior nor posterior means to be is in one and the same now, then if both what is before and what is after are in the same now, things which happened 10,000 years ago will be simultaneously with what has happened today, and nothing will be before or after anything else. Então ele passa, ok. Então há dificuldades em conceber um agora sempre distinto, né? Esse fluxo do tempo tem esses problemas de compreendê-lo. Vamos agora presumir que o agora é sempre o mesmo. Agora isso aqui fica algo parecido com a presença absoluta do qual a gente fala. Só não é como a presença absoluta, porque aqui ele pensa em um agora como se fosse totalmente estático. E a gente viu que é parte do conceito de presença absoluta de Ion, que é a vida, que é o dinamismo, que é a manifestação nele. E daí ele diz os seguintes problemas. Por um lado, ele diz que o agora é um limite e que é impossível que haja só um limite para uma coisa determinada, né? Que se você o agora é o começo ou o fim de algum período de tempo. Mas se ele é um período de tempo, então ele tem um começo e um fim. Então você vai ter pelo menos dois agora, né? O, então esse é o argumento. Mas daí ele traz outro, que é, vamos dizer, esse é mais relevante para a questão um, para a questão da presença absoluta. Se foi levantado de novo, se eu lembro corretamente, pelo Peter Geach, um texto sobre a ideia de eternidade em Tomás de Aquino. Vamos dizer que haja sempre o mesmo agora, mas a gente diz que duas coisas acontecem ao mesmo tempo quando elas estão no mesmo agora. Ora, se sempre é o mesmo agora, então as coisas que aconteceram 2000 anos atrás eram contemporâneas a esse agora, e esse agora é contemporâneo a nós, a nós, porque só tem um. Então as coisas de 10 mil anos atrás estão acontecendo agora também. É, na versão do Git, o que ele escreve? Ele escreve alguma coisa do tipo: enquanto você lê esse paper, Nero está tocando a sua fiddle. E então esse daí é um problema. Então esse é um problema que podemos dizer que aparece para teorias que querem falar de que há uma presença absoluta, que há uma coisa que é absolutamente presente, sem passado e futuro. Daí diz bem, daí essa coisa é presente a cada um dos momentos do tempo. Então todos os momentos do tempo são presentes uns aos outros. Tanto a questão do fluxo do tempo, os primeiros absurdos, quanto esses desenvolveram várias tentativas de solucioná-los. O, então, por exemplo, um, a questão do fluxo dos agoras. Ele presume que há algo como o momento em que um, um agora cessa. Né? Daí pergunta quando que isso acontece. Aristóteles, na metafísica, ele rejeita a ideia de que limites começam ou terminam de ser. Né? Você pode dizer que um limite veio a ser ou deixou de ser sem que tenha havido um momento em que ele estava vindo a ser ou estava deixando de ser.
Você vê isso, por exemplo, você imagina, por exemplo, duas linhas se aproximando. E daí, em algum momento, as duas linhas se tocam. E daí, o que você tinha originalmente dois pontos no final de cada uma das linhas, que agora se torna um só ponto. E você se pergunta quando que esses dois pontos viraram um só ponto. A resposta de Aristóteles é nunca, porque esses pontos, esses limites, eram apenas abstrações da coisa que existe, que é a linha. Né? E daí você pode falar de como quando as linhas se juntaram, e o processo das linhas se juntar, mas sobre os pontos não há aqui algo a ser dito. Então, não há, por exemplo, não há por que desenvolver teorias sobre, sabe, de uma matéria que subjaz aos pontos, e que aí recebe uma nova forma quando as linhas se ligam. E também aqui a resposta a quando é que um agora cessa, é dizer, bem, um agora é só uma idealização, é só um limite de um período de tempo, ou um limite de um processo, de uma mudança, né? E dessa maneira você não precisa dar um relato de quando ele cessa de existir ou quando ele vai existir. Isso é o jeito que Aristóteles explica isso. O Iâmblico foi levado a desenvolver teorias sobre um agora permanente que é incorporado pelos vários agoras em fluxo. Um, quem estudou isso bastante foi Richard Sorabji em Time, Creation and the Continuum. Agora, então, tanto um quanto. E vemos um pouco o background disso no que ele. Assim, que isso está no plano de fundo, quando o Continuado do Tempo que nunca é o mesmo. Sobre soluções da outra questão, de que o agora não pode ficar sempre o mesmo, um, em parte, assim, as soluções do tipo que dizem que isso depende de uma certa equivocidade sobre o que quer dizer e ser agora. Então, por exemplo, você pode de fato dizer que o ano 2025 é contemporâneo a esse momento agora, né? Porque o ano está ocorrendo e esse dia está ocorrendo ao mesmo tempo. Mas isso não quer dizer que as coisas que aconteceram em janeiro são contemporâneas. As coisas que aconteceram agora. E alguém poderia dizer, sim, por meio da presença absoluta, todos os momentos do tempo estão presentes uns aos outros. Mas só no sentido de que eles pertencem ao mesmo tempo infinito. Né? Então, sim, de uma certa maneira, Nero está tocando agora sua flauta, seu instrumento, mas não é, mas simplesmente no sentido que ele está no passado e a gente está no presente. É o mesmo processo que está ocorrendo. Um, então, esses são os problemas que ele levanta sobre a existência do tempo. Como ele diz, this may serve as a statement of the difficulties about the attributes of time, as to what time is or what is its nature. The traditional accounts give us as little light as the preliminary problems we have worked through. Então, com isso, ele transiciona agora para as diferentes opiniões sobre o que seria o tempo. Você pode ler, sabe, os primeiros três parágrafos aqui na próxima. Some assert that it is the movement of the whole, others that it is the sphere itself. Yet part two of the revolution is a time, but it certainly is not a revolution, for what is taken is part of a revolution, not a revolution. Besides, if there were more heavens than one, the movement of any of them equally would be time, so that there would be many times at the same time.
those who said that time is the sphere of the whole truth, so no doubt on the ground that all things are in the time and all things are in the sphere of the whole. The view is too naive for it to be worthwhile to consider the impossibilities implied in it. Naive Naive. é naif mesmo, né? Naive, ingênuo. Perfeito. Então, aqui, como você vê, são opções que a gente viu com respeito no texto de Plotino, né, que ele é a mudança do todo ou da totalidade, ou que ele é a própria a totalidade. O, contra a ideia que ele seja a mudança da totalidade, Aristóteles tem o seguinte argumento. Então, ele diz a mudança da totalidade, o que seria? O que a gente diz? Mudança de tonalidade? A mudança da totalidade. A gente. Na parte superior. Quando a gente falou disso com respeito ao texto de. Isso, aqui, a mudança de totalidade. Enquanto os outros dizem que ele é a mudança de totalidade. Mas tem que dizem que tem a mudança, alguns dizem que ele é a totalidade da mudança. Sim, e o que é. O que isso quer dizer, a mudança da totalidade? A presença de mais tempos quebrados gera tipo um tempo infinito, assim? Não, isso faz parte do. O, Aristóteles vai dizer algo semelhante a isso. Não, mas o que ele. A ideia de mudança da totalidade é que ele seja o movimento da esfera. Ele dá conta, ele contém a mudança, não é isso? Não, ele é o movimento dos céus. A mudança da totalidade é o movimento dos céus. E daí o argumento aqui, então, é que se você diz que o movimento dos céus é o tempo, ora, tem um problema que uma parte só do movimento dos céus, ele também está no tempo, mas ele não é a mudança completa, né? Então, se se você diz, o que é o tempo? É o movimento dos céus que cria dia e noite, né? É a revolução dos céus. Porém, se você pega apenas o levantar do sol e o pôr do sol, então você pega apenas metade do movimento, ora, isso não vai ser a revolução completa. Porém, isso também está no tempo. Então, um, e até mesmo ele pode se dizer que é um período de tempo. Né? Você pode dizer que, por exemplo, um dia é um período de tempo, mas ele não é a revolução completa. E daí ele argumenta, então, que ele não se pode identificar o tempo simplesmente com a revolução celeste. Sim? Uhum. Esse que você falou do movimento dos céus, está na doutrina das esferas, que livro que é? Isso é na física? Onde que está? É da Aristóteles, né, que você falou. Aristóteles define. Então, isso quando Plotino diz a mudança da totalidade, é isso que ele quer dizer. E aqui também, quando ele diz que é the movement of the whole, né? O, agora, e daí, então, isso é o argumento dele contra isso. Claro, você poderia responder que, bem, a mudança de né, o pôr do sol um, e, e o levantar do sol e o pôr do sol, então, um dia é, na verdade, ainda o mesmo movimento no sentido de a mesma causa do movimento que tá em jogo. Então, alguém que quisesse defender isso teria algo a revidar e teria uma discussão aí, de maneira. Isso aí é até onde Aristóteles está. Daí Aristóteles tem um, outra objeção, que é mais parecido na linha dos termos fragmentados que você mencionou. Ele diz que
if there were more heavens than one, the movement of any of them equally would be time, so that there would be many times at the same time. Aqui está dizendo, imagine que houvessem vários mundos. E se houvessem vários mundos e o movimento do céu em cada um deles fosse tempo, daí haveriam muitos tempos. Implicitamente está dizendo que isso aí é absurdo, né? E isso tem a ver, então, com uma diferença entre o jeito que é necessário que haja um único tempo em Aristóteles e o jeito que é necessário que haja um único céu, né, um único mundo. Aristóteles acha que é necessário que haja um único mundo, né? Sobre o céu, ele tem vários argumentos para isso. Porém, a física toda é construída como se fosse possível falar em vários, porque ele acha que não pertence à ideia de mundo, ao conceito de mundo, que é impossível que haja vários. Isso tem a ver com outras coisas, tem a ver com corpo e matéria. Um, o, Enquanto que a necessidade que haja só um tempo parece ser algo intrínseco para ele. Um, um jeito que Aristóteles frequentemente, por causa do que ele diz depois, ele tira várias um, analogias entre o tempo e os números. Então pode ser que, por exemplo, ele pense que só há um tempo do jeito que só há uma sequência de números. Então esse seria a absurdidade. Que da mesma maneira que você não pode imaginar que há vários uns, também não pode imaginar que há vários tempos. Um, então essa coisa. Agora, e daí ele fala essa coisa do as pessoas que acham que a própria esfera seria seria o tempo. Ele constrói uma razão para isso que é tudo está no mundo, né? Tudo está na esfera, tudo está no tempo, logo o tempo é a esfera, né? É uma falácia. Não é ele, mas ele, tipo, como geral, parece assim, ele não sabe por que alguém acreditaria isso. Ele diz que this view is too naive para até considerar os problemas. Eu já expliquei antes porque eu acho que, na verdade, talvez seja uma das coisas mais verdadeiras ditas sobre o tempo na antiguidade. Um, então, aqui você vê de onde as origens da taxonomia de Plotino, né? São aqui. E claro, e lembra que ele também que Plotino usou essa taxonomia sobre o tempo para também ter uma taxonomia de opiniões sobre a presença absoluta, né? A gente viu que ele discutiu tanto a ideia de que a presença absoluta é a própria fixidez lá, isso corresponde à opção que o tempo é the movement of the whole, e também que seja a própria duração revelada, né? E daí as pessoas que acham que o tempo é a própria esfera. Então, é daqui que o Plotino está tomando as suas taxonomias. Daí ele vai considerar, porém, ainda problemas com respeito à ideia de que o tempo seja mudança. E aí você pode ler o resto da palavra. Now the change of or movement, which means is only in the thing which changes or where the thing itself which moves or change may chance to be. But time is present equally everywhere and with all things. Again, change is always faster or slower, whereas time is not. For fast and slow are defined by time. Fast is what moves much in a short time. Slow what moves little in a long time. But time is not defined by time, by being either a certain amount or a certain kind of thing. Clearly, then it is not movement. We need not distinguish at present between movement and change. Então, aqui ele volta aqui
assim, no final ele nos lembra que em tudo isso ele pode estar falando tanto de mudança de lugar quanto outros tipos de mudança. E traz aqui dois argumentos contra a possibilidade que o tempo seja a própria mudança. O primeiro é que uma mudança sempre pertence a alguma coisa. Tem alguma coisa que muda ou a mudança acontece em algum lugar. Uhum. Contra isso, o tempo está presente em todos os lugares, a todas as coisas. E ele está presente igualmente, né? Esse igualmente provavelmente está aí para evitar a opção de alguém dizer, então, o Plotino considera isso, né? Quando ele diz que o tempo seja mudança, uma opção é que seja a mudança da totalidade, que a gente já viu, né? Que seja a mudança da esfera. Outra opção é que seja a totalidade das mudanças, né? Então, que você junte todas as mudanças e considera todas elas juntas como uma super mudança. E mesmo que assim fosse, essa supermudança seria como se fosse um todo composto de partes. E ela não estaria presente em cada uma de suas partes como um todo. Ela só estaria presente como aquela partezinha. E enquanto o tempo é o mesmo em todo lugar e para todas as coisas, então ele está igualmente presente em todo momento. Então, assim, isso pode querer dizer que, por exemplo, a nossa vida está presente em todo o nosso corpo. Se você tem uma concepção, por exemplo, se você tem uma ideia de uma vida separada, imortal, talvez você até pense que haja uma mesma atividade. Mas se você está pensando só no que acontece no corpo, bem, não existe o mesmo processo que está acontecendo no cérebro e também que está acontecendo no dedo do pé. No cérebro está acontecendo, né, atividades de neurônios, no dedo do pé estão outros tipos de células que são ativadas. Então, nesse sentido, o tempo não poderia ser uma mudança, pois a mudança sempre é particular e localizada. Um, e também ele diz que ele tem dois argumentos ligados ao rápido e lento. O tempo, ele diz, primeiro, mudança ou é rápida ou é lenta, enquanto o tempo não pode ser nenhum dos dois. E também ele diz que, bem, ele diz que, podemos ver isso com a Maslow, que rápido e lento são definidos em termos de tempo. E tempo não é definido em termos de tempo. Então, rápido é o que faz muito em pouco tempo e lento é o que faz pouco no mesmo. Engraçado, pode não ter nada a ver, Uhum. mas no final, eu sou muito versado na obra final do Eudoro, tá? Estou investigando isso, mas esses conceitos de outrora, longura, presença do presente, presença do passado, claramente, quando ele elabora isso, ele não está trabalhando com neoplatônicos. Ele trabalha com Parmênides, ele trabalha até com, trabalha com. Eu vou até rever isso, porque como eu não tinha atenção a Proclo-Plotino neoplatônico, eu não lia isso com atenção. Era Heráclito do Eudoro, a Bacantes do Eudoro. Mas claramente esse mapa está dado. Então, não é impossível, se eu estou entendendo um pouco que eu estou entendendo dessa discussão da presença, e nesse conceito de longura e outrora, a presença do presente e presença do passado, ele está ecoando o debate sobre presença aqui. Tanto que ele fala, dialoga com Heidegger, mas ele não dá nome. Eu até separei aqui, Fernanda, professor, que ele, o problema do Eudoro não era o tempo ou a presença, mas a religiosidade, o orfismo, outras questões nessa literatura. Mas eu acho que isso tem um eco na concepção dele de tempo, de história, etc. De fato. Eu investigaria isso, sabe? Sim. Conversando com você, deu vontade de investigar isso. Porque também no mainstream, ele sabe disso. Eu era um cara antenado, Brasília, modernidade. No mainstream era mais fácil dialogar e você teria mais interlocução falando de Heidegger para um trabalho, para um livro, como foi o caso dos dois últimos livros, do que numa literatura que é bem menos acessível. Se Heidegger já é Proclo, menos ainda. Quem estava lendo Proclo? Que edições disso tinha nos anos 60 e 70, que era alemão e olha lá. É. Né? Não, bem. Você entendeu meu ponto? Que pode ter algo de uma crítica à presença, uma tradição que ele avaliou, mas que ele também não vai ficar discutindo, ele não vai ser um anti-heideggeriano. Mas dá para ver, quando você fala do tempo, ecoa mito e história.
Sim, sim, ele tá. Tem coisas que tocam no microhistória aqui. O, um, Ah, perdão, tirei a gente então, você não define o tempo faz parte da definição de velocidade, vamos dizer assim, mas então ele é distinto dela e de falar algo rápido e lento. E enquanto a mudança sempre é rápida ou lenta, você pode dizer que ela compará-la com outra mudança e isso é uma objeção que de vez em quando aparece na filosofia contemporânea em termos da é em inglês chamado the rate objection, né? Então, para qualquer mudança, se pode dizer que acontece assim, tantas unidades por uma unidade de tempo, né? Então, algo está andando a 60 quilômetros por hora, por exemplo. Mas aí qual é então a proporção, né, a velocidade do tempo? Você simplesmente pode dizer algo tipo ele vai a 1 segundo por segundo, que não é nenhuma velocidade, então não é nenhuma mudança. Isso porque até hoje existe esse debate em, um, bem, vamos dizer, hoje em dia existe um debate sobre existe o fluxo do tempo ou não. Se há algo especificamente dinâmico no tempo que você perde descrições dele, por exemplo, como uma quarta dimensão, análoga ao espaço. O, um, mas e daí eles fazem essa objeção análoga à objeção que que Aristóteles está fazendo, mas Aristóteles não está interessado nessa pergunta de se tempo é dinâmico ou não. Ele usa expressões dinâmicas, ele usa expressões estáticas. Daí aqui na parte do um, daí um, no capítulo 11, ele introduz o famoso exemplo dos heróis que dormem na sardinha, que eles, enquanto dormiam, obviamente eles não percebiam nenhuma mudança. Mas quando eles percebem, quando eles acordam, eles daí sabem que há uma diferença entre o agora e o que antes deles dormirem. Daí eles percebem que há tempo. Ele usa isso para estabelecer que quando você estabelece que há mudança, você estabelece que há tempo. Então parece que o tempo é algo que tem a ver com a mudança. E daí ele vai desenvolver a própria concepção dele e a gente vai ler a concepção dele do tempo em outra aula. Porque o Aristóteles só começa a lidar com ela a partir da nona aula, do nono capítulo. Aqui agora, vamos passar para falar dos estoicos e dos epicuristas, né? Estão com os textos. Um, vamos. Não tem tanta razão para começar com um ou com o outro. Só para não ficar no inglês todo o tempo, vamos passar para o português. Então, você pode, do texto de Epicuro, você pode ler, né, a partir do texto de Lucrécio. Pode ler a partir de tudo que tem um nome, até nos quais eles todos passam. Esse aqui? Não, não. Esse aqui. Deve ser a última. Deve ser a última página das coisas que eu te dei. Aqui. Esse último, né? Corpos primeiros? Não. Então, Tudo tem o nome. É tudo que o tem um conjunto. nome. Isso. Isso é o próprio? Não, isso é Lucrécio. 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 Leia isso até parar, até nos quais eles todos se passam. Esse vem, professor, sobre a natureza. É. Tá? Vamos lá. Tudo que tenha um nome, ou é conjunto das duas coisas,
ou deverás concebê-lo como um evento? É conjunto aquilo que nunca, sem dissídio pernicioso, é capaz de ser agregado ou disjunto, como o peso da rocha, calor para o fogo, para a água, o humor, os corpos, o tato, para o inânime, o intocável. E ao contrário, a escravidão, pobreza, riquezas, liberdade, guerra, concórdia, outras coisas do tipo, e com o advento ou partida, a natura procede imutável, essas coisas soemos chamar, como é certo, de eventos. Não existe o tempo em si mesmo. Das coisas em si vem a sensação, tudo aquilo que foi completado, o que ainda acontece, e depois aquilo que segue. Nem se pode aceitar que ninguém sinta o tempo em si mesmo, o movimento das coisas ou do repouso afastado. Finalmente, quando dizem que o rapto de Helena ocorreu e que as gentes troianas perderam a guerra, é necessário que não aceitemos a sua existência, já que essas coisas foram eventos dos tempos dos homens que, irrevogáveis e longas eras de outrora levaram. Pois o que quer que se tenha passado terá sido evento, ou das terras, ou mesmo das regiões, elas próprias. Mas, se nenhuma matéria existisse das coisas, nem loco, nem espaço, nos quais qualquer coisa pudesse ser feita, nunca a chama do amor pela bela Helena de Troia no coração de Alexandre teria se insinuado, acendendo os claros certames da guerra selvagem. Ai, ai, ai. Nem escondido dos troianos, o lírio e o cavalo inflamaria Pérgamo em parto noturno de gregos. Isso, a fim de que vejas que todas as coisas passadas não existem em si, tal como se fossem os corpos, nem poderiam ser consideradas como inânimes, mas ao contrário, que possas considerá-las eventos dos locais e dos corpos, nos quais eles todos passam. Então, nessa passagem, o Cássio ele está querendo negar que haja qualquer coisa que não seja corpo ou vazio. E ele, então, né, inane, uma palavra para vazio. E para isso ele desenvolve essa distinção entre o conjunto, né, conjuntum, e evento. Então, conjuntos são coisas tipo propriedades necessárias, né? Então, calor para o fogo, umidade, né, humor, na tradução deles, para a água, tato para o corpo, peso para a rocha. Então, todas essas são propriedades necessárias que elas só deixam de ser quando a coisa deixa de ser. Outras coisas são condições tipo, como diz, escravidão, pobreza e riqueza, liberdade, guerra e concórdia, em que uma coisa pode continuar a existir e essas coisas vêm ou deixam de ser como condições dessas coisas, né? Como ele diz, a natura procede imutável. Então, essas coisas são eventos. E ele se preocupa especialmente em negar que o tempo existe em si mesmo. Ele aponta para algumas coisas, tipo que Aristóteles aponta, por exemplo, que você não pode perceber o tempo por si só, você só pode perceber ele junto com, assim, você percebe que uma coisa está mudando, uma coisa está em repouso, e daí você percebe o tempo, mas não existe uma percepção direta do tempo, né? Veremos se isso de fato é o caso, parece que o Plotino nega isso. Um, mas daí ele tem um problema, que são coisas passadas. Claro, coisas passadas que dizem respeito a coisas que ainda existem, por exemplo, o seu nascimento, o meu nascimento, você pode dizer que esses são acidentes que pertencem a nós. Mas e quando as próprias coisas não existem mais, né? E daí, por exemplo, a guerra de Troia, né? Vamos dizer, né, que os gregos derrotaram os troianos. Uhum. O que no mundo sustenta isso? Isso é uma verdade sobre o quê? Né? E se você não aceita que existe algo como o tempo, um, Lucrécio vai responder que é uma
que é algo que pertence ao lugar, né? Então ele acha que o lugar, ou seja, o vazio, no fundo, é o sujeito dos eventos passados e futuros, e dessa maneira ele consegue um, uh, assim, segurar essa ideia de que o tempo é apenas algo que se segue às mudanças ou aos corpos. Essa é a última das três alternativas listadas por Plotino, ainda outros que, de modo geral, dizem que ele segue a mudança. Então, isso é a posição epicurista. Se vocês olharem nos textos que eu mandei do Long e Sedley sobre física epicurista, vocês vão encontrar mais coisas. Lá ele cita essa passagem em tradução inglesa e também cita uma passagem de Epicuro sobre o tempo. Agora a gente passa para a física estoica. E aqui, de novo, nós temos problema que os, uh, os estoicos gregos que mais escreveram, então quem mais escreveram sobre assuntos de filosofia natural, só estão preservados de modo fragmentário, né? E de pessoas que a citam. E por isso que vemos muitas opiniões distintas e tem mudanças sutis nelas. Então, vamos começar com Simplício, né? É o primeiro texto. Of the Stoics, Zeno said, time is the dimension of all motion without qualification, but Chrysippus said it is the dimension of the world's motion. Dimension aqui é a tradução deles para diástema. Eu disse também pode ser. Esse que é esse, professor? Esse aqui, né? Esse aí. Perfeito. Dimension é a tradução aqui para diástema e um, que também pode ser intervalo ou extensão. Uhum. E isso é um padrão bem típico em que a gente recebe da psicografia estoica, que Zenão, fundador da escola, disse tal coisa, e daí os sucessores vão modificando. Um, então, uh, e, então, o Zenão diz que era de toda a mudança, de todo o movimento, enquanto Crisipo especificou que é do tempo do mundo, né? Um, o, e o que pode isso querer dizer? Vamos continuar a ler para ter mais uma ideia. Você pode ler o texto B? Texto B, Stobeus. Isso. Chrysippus said, time is the dimension of motion according to which the measure of speed and slowness is spoken of, or the dimension accompanying the world's motion. And every single thing moves and exists in accordance with time, just as the void in its totality is infinite in every respect, so time in its totality is infinite on either side, for both the past and the future are infinite. He says most clearly that no time is wholly present, for since continuous things are infinitely divisible, on the basis of this division, every time too is infinitely divisible. Infinitamente divisível isso. Uhum. Consequently, no time is present exactly, but it is broadly said to be so. He also says that only the present belongs. The past and the future subsist. Nossa, mas isso lembra a gramática do último Doro impressionantemente. But belong in no way, just as only predicates which are actual attributes are said to belong. For instance, walking around belongs to be when I am walking around, but it does not belong when I am lying down or sitting. Obrigado. Então, aqui vamos focar nisso aqui, que ele diz que
o tempo na sua totalidade é infinito, assim como o vazio é infinito. Então, isso indica um pouco qual é o ponto de postular o tempo como essa dimensão ou extensão do movimento. Por que que os históricos falavam que havia vazio? Parece que era um problema com a cosmologia deles com respeito ao fogo. Os estoicos acham que o mundo nasce e morre. Ele morre numa grande conflagração, que tudo é consumido pelo fogo, que é Zeus. Fogo é mais rarefeito que todos os outros corpos. Se um corpo inteiro vira fogo, ele passa a ser mais rarefeito. Ou seja, ele precisa ocupar mais espaço. Um mundo que fosse todo fogo ocuparia mais espaço. Logo, é preciso que haja espaço fora do mundo vazio para que o mundo possa crescer no momento da conflagração. E daí depois se diz que esse espaço vazio é infinito, simplesmente porque, como não há nada lá, não há nada para você pôr um, um limite, né, a esse espaço vazio. Agora, o tempo também é algo semelhante, porque, como eu disse, os mundos começam e terminam. E desse modo, você diz, para que você possa dizer que há infinitos mundos em sucessão, daí, claramente, você precisa de ter um tempo que é distinto de cada um desses mundos, que é aquilo no qual esses mundos, né, esses grandes processos cósmicos, tomam lugar. E e daí, então, é essa cosmologia da conflagração que daí requer que você tenha, por exemplo, algo como o tempo em si, né? Separado, por exemplo, do movimento dos céus, né? Isso, ahm, isso aqui, assim, isso aqui realmente começa a lembrar temas autorianos de começo e final de mundo, Sim, é. longura e outrora, sim. Então, aqui você tem uma distinção, por exemplo, entre o presente, né? Então, você pode dizer assim, agora esse mundo, né, está acontecendo, e todas as coisas que acontecem nesse mundo estão conectadas umas às outras, né? Mas tem uma diferença de princípio entre todos esses processos ligados nessa vida cósmica e a vida cósmica anterior e posterior, né? E então aqui realmente começamos a ter isso. O, um, Eles também daí têm essa outra dimensão da teoria deles, que é isso de dizer que no time is present exactly, but is broadly said to be so, né? Então, como o tempo é infinitamente divisível, nem um período do tempo, um ano, um dia, né, uma hora, ou também algo maior que um ano, né? Sei lá, um ciclo de conjunções de Júpiter e Saturno, um, tudo isso nunca assim existe inteiramente, né? Porque sempre só uma parte dele está acontecendo agora. Como eu dei o exemplo dos Jogos Olímpicos, né? Isso aí está sendo dito aqui quando diz que eles only the present belongs, but the past and the future subsist, that belong in no way. Então esse é ah, um, é a concepção. Isso daí, então, é o central da concepção estoica. Se vocês olharem para os vários ahm, outros testemunhos tragos para esse assunto por Long e Sedley, vocês vão ver que tem algumas outras assim, posições curiosas e modificações disso. Mas basicamente é isso que está por trás da ideia de que o tempo é um intervalo, dimensão do movimento. Um, e tem aqui também alguns, assim, tem os testemunhos de Plutarco,
e também de Próclo, que são testemunhos platonistas e críticos. Um, o, mas, enfim, eu acho que para a compreensão do texto de Plotino, isso aqui vai bastar por enquanto. Um, vamos então parar por aqui hoje. E a nossa próxima aula é daqui a 2 semanas, porque semana que vem tem Corpus Christi. Vai Ah, dar para dar uma estudadinha. vai dar para dar uma estudadinha, rever quaisquer aulas que não foram, que vocês perderam. E daí eu vou. Na próxima aula a gente vai ler de Plotino 8 e 9, talvez 10 Não também. dá para inserir para a gente ler junto, um Eudoro falando disso? Ah, Cabe? o, Nem que seja como leitura experimentar, assim, que é sim, talvez. a forma da gente junto discutir. Sim, talvez aquele apêndice somente história. Tá? É, Eu vou botar uns. Você conhece os textos dele sobre esse assunto? eu conheço o mito história. Porque tem outros publicados nos anos 70. É Hum, até melhor, porque ele estava mais nervoso dentro do centro, estudando uma coisa mais. pode, pode subir, pode Eu subir. vou achar lá e subir Ah, para gente, porque aí vocês me ajudariam, seria ok. legal. Eu trouxe hoje, eu tenho mais por curiosidade, assim, acabou que quando a gente falou do Heidegger, isso que eu tenho falado, eu meio que tive alguma ideia pelo texto que eu quero escrever no final da disciplina. Mas como eu sei que você valoriza exemplares raros, Sim. esse é o exemplar dessa edição, está dedicada a Álvaro Magalhães, Olha. mas foi parar na biblioteca particular do Eudório de Souza. Uau. E deixa eu só parar aqui a aula. A gravação. E aí eu achei bem legal trazer, porque eu falei, poxa,